Neemias capítulo 2, e eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 10. Nós estamos, durante esse mês, tanto nos cultos pela manhã, quanto nos cultos de domingo pela manhã, quero dizer, quanto nos cultos de terça-feira, pensando sobre o tema reconstrução e recomeços. E hoje à tarde, quando pensava sobre reconstrução e recomeços, veio à minha mente a seguinte expressão: reconstrução e recomeços demanda tirar a pedra, remover os obstáculos, tirar as pedras, remover o entulho e vencer os obstáculos. De alguma forma, todos nós temos algo para o qual precisamos voltar. Todos nós temos algo que precisamos vencer. Todos nós temos algum projeto que foi deixado em algum lugar e que precisa ser recomeçado. E eu preciso lembrar a você e me lembrar também que recomeçar nem sempre é tão fácil. Depois de uma pausa, você retornar talvez seja uma das coisas mais difíceis a se fazer. Hoje, Tiago, eu recebi uma mensagem ainda agora do Pedro, o nutricionista. E eu confesso aos irmãos que eu nem abri. Eu sei que ele quer me ver, mas eu não quero vê-lo. Até porque encontrar um nutricionista depois do recesso de Natal e Ano Novo, você não vai lá para ser elogiado. Então eu estou pensando em jogar lá para o dia 20, lá para o dia 30, falar assim: Pedrão, eu vou, mas me dá aí uns 20 dias para eu cumprir a meta do primeiro mês. E quando eu vi lá a mensagem dele, dei uma olhada e aparece, escrevendo, eu falei: ai, Jesus, esse homem está com saudade de mim, eu não estou com saudade dele. Recomeçar não é fácil, mas recomeçar é necessário. E existem algumas coisas na sua vida que não irão acontecer a menos que você arregace as suas mangas e decida fazer. Existem algumas coisas na sua história que Deus não vai mandar um anjo do céu, que Deus não vai dar a você a possibilidade de terceirizar coisas que estão nas suas mãos que você precisa fazer. Foi o que o sábio Salomão disse: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E ele continua dizendo: porque para a sepultura, para onde vai, ou seja, um lembrete de que a vida é breve. Lá não tem ciência, lá não tem indústria, lá não tem trabalho. Por isso, o tempo da gente fazer o que Deus quer que a gente faça, é esse tempo que a gente está vivendo. O tempo do recomeço, o tempo da reconstrução, é o tempo de hoje. E a palavra de Deus diz assim em Neemias capítulo 2, a partir do verso 1: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes. Tem uns nomes na Bíblia que eu não sei porque são tão complexos, irmãos. Não podia ser Joaquim o nome desse rei? Do rei Joaquim eu não tropeçava, mas vai botar o nome do homem de Artaxerxes. Na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Até então eu não tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei estando presente, a rainha sentada ao seu lado perguntou-me:
Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela, que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ministra as nossas vidas e corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero, se possível, Vitória, volta o verso 1 desse capítulo 2. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que, para você experimentar a bênção da reconstrução, você precisa vencer o imediatismo. Preste atenção, o verso de número 1 diz assim: no mês de Nisan, 20º ano. Se você voltar no capítulo 1, no verso 1, capítulo 1, no verso 1, a Bíblia vai dizer assim, capítulo 1, verso 1: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de, qual é o mês que está escrito ali? Quisleu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entre Nisan e Quisleu, há um espaço, um lapso temporal de 4 meses. Deus deu uma visão para ele no mês de Nisan, Deus deu a ele uma visão no mês de Quisleu, mas a visão só se efetivou, ou só começou a entrar em operação no mês de Nisan. 4 meses de espera. Talvez, irmãos, um dos grandes problemas da nossa era é que nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo imediatamente. Nós queremos que as coisas aconteçam num clique no mouse, num apertar de um interruptor. E nós nos esquecemos, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, que o agir de Deus nas nossas vidas nem sempre é um ato, por muitas vezes é um processo. E você pode tranquilizar o seu coração durante esse tempo de processo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Você precisa vencer o imediatismo. Eu não sei se isso ainda existe, mas quando eu era adolescente, não faz tanto tempo assim, era muito comum você ouvir um adolescente falar assim: não, eu tenho 16, mas a minha cabeça é de 18. Eu tenho 15, mas a minha cabeça é de 20. Era como se nós tivéssemos uma pressa de chegar lá. E depois que a gente chegou lá, tem muita gente querendo voltar para cá. Nós, até hoje, vivemos essa cultura. Um certo escritor vai dizer no seu livro que o processo de desenvolvimento de excelência, ou de um prato excelente, nunca é como no micro-ondas. E a transformação que Deus tem para nós requer poder para persistir, poder para resistir. Deus quer trabalhar em você resistência e persistência. Irmãos, talvez muitas coisas não estejam sendo experimentadas por mim e por você, pelo nosso imediatismo.
A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 6, no verso de número 12, o seguinte: não sejam negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a promessa. Deus quer trabalhar com você e levar a você a ter fé, mas também ter paciência. Eu não sei você, mas eu sou tão impaciente, irmãos. E por conta da minha impaciência, por conta da minha agonia, às vezes eu recebo menos do que aquilo que Deus tem para mim. Às vezes eu me envolvo em situações que Deus não tinha para mim. Às vezes eu tomo decisões que não são as que Deus quer para mim. Venço o imediatismo. Eu conversava uma vez com um irmão, e ele estava apaixonado. Ele é um apaixonado pela esposa até hoje, já tem mais de 21 anos de casado. E ele disse que quando eles começaram a namorar, uma coisa que o incomodava era que desde o primeiro dia ele falava com ela assim: eu te amo. E ela falava assim: aham. E ele: eu te amo. E ela: sei, obrigado. Eu te amo. E ela falava assim: ah, você é muito especial para mim. Aqui foi dando uma raiva nele. E ele falava assim: quando é que essa mulher vai dizer eu te amo também? E ele, mega assembleiano raiz, diz que um dia ele chegou para ela e falou assim: por Nossa Senhora, diga que me ama. E ela virou e disse assim: pastor, eu estava esperando um momento para dizer para ele eu te amo. Quando viesse lá de dentro, ele falou, e eu agoniado, doido para eu ouvir um eu te amo. Irmãos, às vezes nós precisamos vencer o nosso imediatismo. Olha, eu continuo acreditando que Deus tem o melhor para mim, que Deus tem o melhor para você, que Deus tem o melhor para a vida dessa igreja e que Ele há de entregar no tempo certo, se nós tão somente aprendermos a esperar no Senhor. Olha, existem coisas que ninguém pode fazer por você, uma delas é esperar em Deus. A Bíblia diz no Salmo 40, eu esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu pai não pode esperar por mim, minha mãe não pode esperar por mim, minha esposa não pode esperar por mim, meus filhos não podem esperar por mim, esta igreja amada não pode esperar por mim. Existem processos que eu vou ter que viver com Deus. Vença o imediatismo. Segunda coisa que me chama a atenção é que o tempo da espera precisa ser um tempo de preparo. Você precisa, meu irmão, de um plano, de um projeto. Não pense você que Neemias passou esses 4 meses sem fazer nada. Passou esses 4 meses olhando para o teto. E tem gente que acha que esperar em Deus é não fazer nada. Ele não passou 4 meses no ócio, e eu posso provar biblicamente para você. Ele está servindo vinho na presença do rei, com o rosto abatido, e não era permitido que o copeiro se apresentasse diante do rei abatido. E o rei então pergunta para ele: o que está acontecendo? Eu nunca te vi assim. Isso só pode ser tristeza da alma. E ele então abre o coração e diz o que está acontecendo. Como é que eu vou estar feliz se a cidade dos meus pais está destruída? E aí, verso 4, o rei fala assim: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e presta atenção à resposta a partir do verso 5. Se for do agrado do Senhor, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Verso 6. Estando o rei na presença da rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará?
marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Verso 7, a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu quero levar carta aos governantes da Trans-Eufrates. Verso 8, além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que ele me ofereça madeira para fazer batente das portas da cidadela. Ou seja, o rei perguntou para ele: o que você precisa? Estava tudo na ponta da língua. Ele não passou 4 meses. Enquanto Deus não fala, eu não faço nada. Ele já sabia o que Deus queria que ele fizesse. Então o que ele fez nesse tempo? Fez do tempo de espera um tempo de preparação. Você tem que se preparar, meu. Eu já disse aqui que uma vez meu filho perguntou para mim se eu já tinha levado fora de alguma menina. E eu disse que da idade dele não, mas um pouco mais velho que ele sim. E eu lembro do primeiro fora que eu levei. Eu passei 1 mês ensaiando para convidar uma menina para tomar um sorvete comigo. Cheguei perto dela e falei assim: aí, vamos tomar um sorvete? E ela virou para mim e falou assim: quando, onde, por quê e para quê? Falei: danou-se. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte, daqui a 30 dias a gente conversa quando a gente voltar das férias. Tinha uma coisa na minha cabeça, mas não tinha um projeto, não tinha uma estratégia. Irmão, o que você está fazendo enquanto espera Deus abrir as portas que Ele já disse que vai abrir para você? O que você está fazendo enquanto você espera Deus te colocar nos lugares que Ele disse que vai te colocar? Quanto de investimento você está fazendo em você, capacitação pessoal, cuidando da sua saúde, cuidando do seu equilíbrio, cuidando da sua mente, fazendo reservas financeiras para que no momento em que a porta se abra, no momento que o rei falar assim: o que você quer, você saiba exatamente o que pedir. Neemias não parou para responder naquele tempo e ser tão preciso, ser tão cirúrgico. Ele sabia que para chegar lá, para fazer essa viagem de 1.300 quilômetros, ele precisaria de cartas, porque cada fronteira que ele fosse passando, iam perguntar: o que você está fazendo aqui? Ele sabia que precisaria de madeira para poder reconstruir as portas e os batentes. Ele sabia que precisaria de tanto tempo para ir e de tanto tempo para voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus honra os planos, irmãos. Deus honra planos. Eu tenho orado a Deus por isso, porque, deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês. Eu às vezes, quase sempre, sou meio de improviso. E um pouco disso é por conta do tal do TDAH. E depois que inventaram diagnóstico, a gente se esconde atrás dele. Depois que fala assim: fulano é bipolar. Aí tudo que fulano faz, até quando é safadeza, a gente fala: não, é por conta da bipolaridade. Antes era assim: é de lua, fulano é de lua. E eu não estou diminuindo o valor do diagnóstico, por favor. Aquele menino birrento, não, ele é assim porque ele tem TOD, transtorno opositor desafiador. Vamos ser sinceros, você que tem 40 anos, 40 a mais, na sua casa já tinha tratamento contra a TOD, sim ou não? A vara da infância e da juventude já funcionava. Eu não estou, por favor, defendendo nem agressão à criança, nem estou diminuindo os diagnósticos, não é isso. É que hoje nós entramos no diagnóstico e ficamos ali usando o diagnóstico como desculpa. Bem, eu tenho TDAH. Eu converso
10 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a Érica fala assim: meu amor, termina o que você começou. Um dia desse eu estava pregando numa igreja, irmãos, lá em Araguaína, contei uma história. Já terminando a mensagem, uma senhora se levantou: pastor, termina aquela história que eu estou aqui me coçando o culto inteiro. E eu nem lembrava mais da história. E aí agora eu estou. Porque o TDAH você tem que colocar as coisas na agenda, lembrar de deixar a agenda visível e pedir a Deus para você não esquecer aonde a agenda está. E depois que você enxergar a agenda, lembrar ainda de abrir a agenda. Então é uma série, é todo um processo. Mas sabe uma das coisas que Deus tem falado comigo, irmãos? Eu ouvi isso à época e me feriu. Mas existem momentos que nós precisamos ser confrontados e não consolados. É muita gente passando a mão na cabeça de todo mundo. E tem hora que você precisa de uma pancada. E uma pessoa disse para mim assim: Tércio, todo desorganizado é um limitado. Você é um monstro, mas você é desorganizado, e por isso você é um limitado. Você se autolimita. Irmão, o que é mais fácil? Você ter um lugarzinho para pendurar a chave, ou na hora de sair você enlouquecer a casa procurando a chave? O que é mais fácil? Você criar o hábito, porque hábito se cria, irmãos, de guardar o óculos num determinado lugar, ou acordar. Eu acho engraçado, irmãos, eu tenho 2 óculos, eu consigo perder os 2. Você pode rir agora, mas em casa você ora por mim. Ontem à noite eu falei assim: amor, cadê meu óculos? Ela deitada na cama falou assim: na pia do banheiro. Porque até o lugar de perder é quase sempre o mesmo. Não, Deus honra planos. Eu creio num Deus que através do seu Espírito é vento impetuoso, e o vento ocupa, o vento subverte, o vento desarruma. Eu creio num Deus, e é engraçado que os símbolos do Espírito na Bíblia, todos eles nos remetem a coisas incontroláveis. É a água que você não controla, é o fogo, é o vento, é a pomba. Você não controla o voo da pomba. O Espírito, ele não pode ser colocado num tubo de ensaio e um grupo teológico definir o que o Espírito faz e o que o Espírito não faz. Mas esse mesmo Deus que é fogo, que é água, que se manifesta de maneira incontrolável, é o Deus da organização, irmãos. É o Deus que, diz a Bíblia em Gênesis, colocou o sol para governar o dia e a lua à noite. É o Deus que controla o movimento das marés. Se não houvesse controle, um dia a gente ia chegar na igreja, a praia ia estar batendo aqui na porta. Então a minha oração é que enquanto você espera, você faça um plano. Eu admiro / invejo pessoas que têm uma mente assim, sistemática. Eu não tenho, irmãos. Mas eu estou convencido que enquanto Deus está em silêncio, enquanto a porta não se abre, eu tenho que estar me organizando. Porque, pensa aqui comigo, o que é pior? A porta não se abrir, ou a porta se abrir e você não está preparado? Irmãos, eu não sei se você já perdeu uma oportunidade que era sua, só porque você não cumpria um requisito bobo. Irmãos, tem gente
talvez aqui presente, talvez me acompanhando, que passou 5 anos, 4 anos dentro de uma faculdade e só falta fazer o infeliz do TCC e não fez ainda. E daqui a pouco vai ser jubilado do curso, porque não apresentou o TCC. Tem gente que sabe para onde Deus quer levá-lo no futuro, mas hoje não está fazendo nada para aquilo. É casal que começa a namorar e quer casar. Você quer casar com ela, né? Oi? Fala forte. Então eu vou te dar um conselho. Você tem quantos anos? 16? 17. Então eu vou te dar mais... O que foi? Tá gostando não? Você também quer casar com ele? Tá, então ó, já começa a preparar, varão. E você também, varoa. Aí o que vocês vão... tão novo. Novo não, começa já, ó, vai casar. Aí ao invés de ficar toda semana dando ursinho, toda semana, casa dela vai parecer uma floresta daqui a pouco, de tanto urso que tem lá. É urso branco, é urso marrom, e às vezes você nem sabe, a menina tem alergia, e você dando urso de pelúcia. Olha a mão um urso, olha a mão um urso, olha a mão uma flor, olha um girassol, olha uma orquídea. Ei, varão, dá. Mas você faz o seguinte, um urso e um depósito. Porque quando a gente terminar faculdade, a gente já vai ter um dinheirinho, vai dar para a gente dar entrada no apartamento, ou pagar a festa para convidar a igreja, aleluia. Irmãos, enquanto nós esperamos, a gente precisa se organizar. E eu estou falando com você, estou falando comigo também. Uma vez eu fui a São Paulo, e eu fiquei olhando a bandeira da cidade de São Paulo. A bandeira da cidade de São Paulo tem uma expressão em latim que eu não vou ousar falá-la em latim, mas que traduzida quer dizer o seguinte: não sou conduzido, eu conduzo. Talvez por isso, quando falamos de São Paulo, dizemos que é a locomotiva do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não tem agenda, e eu falo isso para mim também, e agenda é diferente de calendário. A agenda fala de intencionalidade, a agenda fala de onde eu quero chegar, a agenda eu estou falando do que é prioritário para mim. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Do dia para a noite, ó, num estalar de dedos, o rei pode falar: o que você quer? E você vai falar assim: rei, me dá uma semana para eu pensar. Já era. Deixa eu caminhar para o final, para reconstruir. Você precisa se lembrar de uma coisa: Deus nunca vai colocar em suas mãos uma empreitada na qual Ele não esteja com você. Verso de número 8, deste mesmo capítulo 2, a Bíblia diz assim, verso de número 8, ele pediu algo. Deus é o Deus que faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então diz assim: além disso, uma carta para Asaf, não 8 mesmo, a fim de que ele me forneça madeira, e é assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Verso 9, além disso, com isso fui aos governadores e lhe entreguei as cartas do rei. Ele não pediu escolta, uma escolta de oficiais do exército e cavaleiros que o rei enviou comigo. Ele só pediu as cartas e madeira. Deus deu carta, o rei deu carta, madeira, e ainda o enviou escoltado por um grupamento militar e por cavaleiros. Irmãos, tudo isso aconteceu
por conta de uma declaração que está no verso de número 8. A boa mão do Senhor era com ele. Deus não vai colocar nada nas suas mãos que ele te deixe sozinho e fale assim: agora se vira, negão. O pessoal do Ministério de Adoração tem uma expressão TVN. Os meninos, quando estão passando por algum aperto, eles falam isso. TVN é te vira, negão. Dá teu jeito. Deus não olha para mim e para você e diz: te vira, negão. Irmãos, eu creio, como diz o Jeremias, que hoje aniversaria, e se estiver nos acompanhando pela internet, Jeremias, receba os nossos parabéns. E pode chamar um motoqueiro do aplicativo para trazer o bolo aqui para a gente, e a igreja vai ficar feliz. Jeremias costuma dizer assim: Deus não é covarde, irmãos. Eu nunca fui... Eu ia mentir, mas lembrei que meus pais estão aqui, eu não posso mentir sobre a minha infância. Eu era meio encrenqueiro, irmãos. Sinceramente, não entendi. Hoje de manhã o Sandro estava sem voz, agora está gargalhando. O que aconteceu, Albani? Melhorou, milagre. Pode um milagre sim acontecer. Estava doente, agora está na benção. Não era encrenqueiro, irmãos. Duas coisas que eu era: convencido, encrenqueiro, e a terceira, eu era meio metido. Ainda sou. Deus está tratando. Riu mais por quê? Se identificou? A pessoa, quando perde o medo, fica assim. É isso que dá, irmãos. 20 anos caminhando junto, me trata assim agora. Mas às vezes, eu lembro que uma vez tinha um cara lá na Penha, cresci na Penha, subúrbio do Rio, que ele tinha um apelido que eu não posso falar em público. Mas a razão do apelido era porque ele era forte e desagradável. Imagine um cheiro forte e desagradável. Era o apelido desse cara. E aí você faz um bolão, quem quiser acerta. E um dia eu estava tinha uma rodinha no prédio que eu morava, estava jogando bola, estava eu, Marco, Cri, Júlio, estou falando o nome dos que me abandonaram, Mauro, Alex, uma turma assim. E quando a gente olha, vem o cheiro de forte e desagradável. Eu falei: esse cara entra aqui, tira onda com a gente, pega a bola, e hoje a gente vai dar um pau nesse cara. E eu falei assim: essa briga, ele é grande, mas não é 2. Pô, nós somos uns 5 aqui. Se a gente partir para cima, já era. Aí o Cri virou e falou assim: Tércio, como você é o maior da gente, você dá a primeira pancada que a gente cai dentro. Eu falei: tranquilo. O cara veio, aí já pulou o muro, já pegou a bola, começou a fazer bagunça. Eu falei: a gente vai agora. Eu falei: bora, pessoal, bora. Quando a gente correu, aí eu fui, dei o primeiro na cabeça dele assim, pô, aqui assim, ó. Ele virou para trás e falou assim: tá maluco? Irmãos, quando ele perguntou, tá maluco, os outros 5 desapareceram. E eu dizendo assim: pessoal, cadê vocês? E todo mundo correndo. Irmãos, aquele rapaz, ele me bateu até cansar. Entendeu? Teve uma hora que ele falou assim: cansei. Aí jogou. Entendeu? Jogou, colocou o dedo na minha cara, me esculachou. E ainda tinha um negócio que a gente tinha que apanhar e ficar calado. Porque qual é a lei da criação? Não brigue na rua. Mas se brigar, não. Porque se apanhar na rua, apanha em casa. Então eu não podia nem subir. Fiquei lá embaixo, todo ralado,
todo dolorido, morrendo de medo de descer no outro dia. Está sabendo agora? Agora não pode me bater mais não. Ó, já prescreveu. Esse crime já prescreveu, então já não pode bater mais em mim por isso não. Mas, irmão, os caras me colocaram na furada e, ó, saíram fora. Deus não faz isso. Deus nunca vai colocar uma missão no seu coração que Ele te deixe sozinho.